Hoje nós vamos falar sobre pecado e como que o pecado pode estar impactando a sua vida e não somente isso, mas destruindo ela lentamente. E é importante que durante um processo de conversão as pessoas entendam o que de fato é um pecado. E a gente normalmente tem essa dúvida. E por que o pecado nos tira da comunhão com Deus? Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, já aproveita, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, compartilha com quem você acredita que pode se aproveitar desse conteúdo, porque aqui a gente vai lutar contra o pecado. Beleza? Vamos nessa. Então, o que o catecismo nos diz sobre o que é o pecado? Vou ler aqui para vocês. Pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta, é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Na prática, são as ações contrárias ao amor de Deus. Por quê? A gente é livre para fazer as nossas próprias escolhas. Nós temos a opção de escolher entre o bem e o mal. Se a gente escolhe praticar o bem, isso com certeza é a graça divina que ilumina a gente, que traz o claritas, a clareza, para a nossa razão e acende a nossa vontade de fazer o bem. Isso é puramente Deus agindo em sua vida. E, em contrapartida, quando a gente escolhe fazer o mal, é a nossa livre escolha. Existem as tentações malignas, claramente, mas você não pode sair colocando a culpa no diabo. Inclusive, esse foi o pecado original. Não é a ideia. O pecado original é a soberba. Né? Eu não pequei. Foi a Eva que me deu a maçã. A Eva, foi o diabo, a serpente que me deu a maçã. Foram decisões suas, foram decisões únicas, exclusivamente sua. Então, não fique terceirizando a culpa. E nesse ponto é importante a gente fazer algumas distinções, porque aqui a gente está falando de pecado no geral, mas a gente tem dois tipos de pecado, né? Temos dois tipos de pecado, eles são o pecado mortal e o venial. No pecado venial, a gente não tem o rompimento da comunhão com Deus, mas ela é ferida. Então, você não pode ficar praticando pecados veniais o tempo inteiro, porque o somatório deles vai te levar a cometer um pecado grave. Isso normalmente é o que acontece. Eu não vou falar muito sobre pecado venial aqui, a gente pode trazer um vídeo mais detalhado sobre o pecado venial e como que a gente pode fugir dele, né? Ou não fugir, mas enfrentar ele e lutar contra ele. E no pecado mortal, a gente tem a ofensa grave ao amor de Deus, que desvia o homem do seu caminho de santidade. E o catecismo, o que o catecismo nos diz sobre o pecado mortal? O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, de sua oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficiente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminuem, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. Aqui é justamente falando da escolha que a gente tem. Então, nós temos a escolha de praticar ou não o pecado. E quando aqui fala do pleno conhecimento, é que justamente quando nós iremos praticar uma ação que nós sabemos que é errada, e não precisou ninguém dizer isso para a gente, você tem aquele pleno conhecimento, né? É a plena advertência. Olha, isso aí está errado. Aquela vozinha ali atrás da sua cabeça falando que o que você vai fazer é errado. E você escolhe, mesmo assim, fazer aquela prática. Então, o que isso impacta a sua vida? Por que isso impacta a sua vida? Por que isso pode estar te destruindo ela lentamente? E aqui, eu mais uma vez vou chamar o catecismo. O catecismo diz o seguinte: o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isso é, do estado de graça. Se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. No entanto, mesmo podendo
julgar que um ato é em si falta grave, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. Continua. O pecado cria uma propensão ao próprio pecado. Gera o vício pela repetição dos atos. Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Isso aqui é de uma beleza incrível, porque aqui traz justamente aquela vozinha que eu comentei. Você não consegue fugir do senso moral na raiz, porque o senso moral, na última instância, é Deus falando para você que aquilo é errado. Beleza. Então tá, entendi. Entendi que eu não posso praticar o pecado e que eu sei que algo é errado e que algo me diz que é errado antes mesmo de eu fazer, e se eu escolher fazer, eu estou pecando. Exatamente. Mas o que é pecado? A gente sabe que existe uma grande variedade de pecado, que vem dos 10 mandamentos que Deus nos deu. E apesar de todos eles serem uma ofensa a Deus, eles são separados em diferentes graus. E as Sagradas Escrituras, elas trazem uma lista e algumas descrições. Vamos lá, por exemplo, na carta de São Paulo aos Gálatas, que diz assim: as obras da carne são manifestas como fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, muito presente nos dias de hoje, que é colocar coisas no lugar de Deus, outras coisas no lugar de Deus, feitiçaria, ódio, rixas, ciúme, ira, discussões, discórdia, divisões, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então, não tem nada mais claro do que isso aqui. Se você quiser entrar no detalhe do que cada um dessas coisas são, às vezes você não sabe o significado, por exemplo, de fornicação, que é sexo antes do casamento. Então, por exemplo, todos esses itens listados aqui são pecado. Então, nesse caso, se você praticar isso aqui, você criou uma ofensa grave contra Deus, contra o amor de Deus. E é isso que nos ensina, senhores e senhoritas, a tradição católica. E aqui, à medida que a gente se afunda em praticar o pecado, você vai aos poucos destruindo a única coisa que Deus fez eterna neste mundo, que é a sua alma. Sua vida, ela começa a ficar vazia, sem sentido. Você se perde, você acha que o bem é mal e que o mal é bem. Passamos a fugir das coisas, ignorar a consciência, a plena advertência que eu comentei. Quando a gente faz algo errado, a gente passa a ignorar aquilo ali, e isso é terrível. Porque no nosso coração, Deus já instruiu a gente de que aquilo ali é bom ou ruim. Eu não preciso falar para você que matar é ruim. Eu não preciso falar para você que roubar é ruim. Eu não preciso falar para você que se encher a cara, beber demais até cair e no final ter aquela ressaca moral, né? Quem é que lembra da ressaca moral aí? Do dia seguinte, depois que você bebeu todas, no dia anterior. Fora os 2 outros dias que você usa para recuperar. Né? Depois dos 30 são uma semana. Normalmente. Então, ninguém precisou te dizer isso, que isso era ruim. Você já sabia e mesmo assim você escolheu fugir da advertência de Deus. Fugir da advertência de falar, filho, isso é errado. Não passe desse limite. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que você tenha aproveitado bastante esse conteúdo. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e não se deixe levar pelo pecado. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.